Segundo dados do setor de apicultura, indicam que o Brasil tem aumentado sua produção de mel nos últimos anos. Porém, cada brasileiro consome em média menos de 2,5 colheres de sopa de mel por ano. Já os suíços ingerem 1,5 kg desse alimento todos os anos. Mas o que explica esse baixo consumo de mel no país? Embora o mel seja consumido por seres humanos há milênios, no Brasil ele está longe de ser uma das principais formas de adoçar bebidas e comidas ao ser visto como uma sobremesa em si. Além do baixo consumo, a própria produtividade do país está abaixo do ideal. Dados compilados pela Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, conhecido pelo acrônimo ABELHA, revelam que a quantidade de mel gerada por cada colmeia ao longo do ano fica bem abaixo do observado em outros países. No Brasil, a produtividade é de 15 quilos colmeia ao ano. A taxa é inferior ao obtido nos Estados Unidos, Argentina, China e Austrália. E isso só acontece porque ainda somos pequenos produtores, fazendo desta atividade como uma segunda ou terceira opção de renda com 30 ou 40 colmeias, e pouquíssimos produtores focados em produção em grande escala. Em outras partes do mundo, os apicultores chegam a cuidar de 1.000 colmeias e utilizam técnicas de melhoramento genético para ampliar a quantidade de alimento obtido a cada temporada. A produção de mel no Brasil vem crescendo aos poucos. Em 2004 foram 32.300 toneladas, número que cresceu para 55.800 toneladas em 2021, de acordo com o IBGE. Mesmo assim, a quantia fica muito abaixo da China, Turquia, Irã e Argentina, segundo os registros das Nações Unidas. O segundo problema é que a maior parte do mel produzido no Brasil é enviado para o exterior, e essa proporção vem aumentando ano após ano. Em 2016, 61% da produção nacional foi exportada. Essa taxa cresceu para 84% em 2021. Ou seja, mesmo que os brasileiros resolvessem consumir mais mel a partir de hoje, não haveria uma quantidade suficiente para suprir de imediato este aumento na demanda nacional. Cana-de-açúcar. A cultura canavieira facilitou o acesso ao açúcar no Brasil. Isso garantiu uma alta disponibilidade de açúcar para os brasileiros e influenciou na confecção dos doces típicos do país. E isso repercute nos hábitos daqui até hoje. Os pesquisadores apontam que, para muitos brasileiros, o mel ainda é encarado como um remédio para tosses, dores de garganta e resfriado, do que como um ingrediente para receitas culinárias. Falsificação. Para completar a lista de motivos para a baixa popularidade, não dá para se esquecer do preço elevado do mel no mercado nacional e da quantidade considerável de fraudes neste setor. O mel é um dos alimentos mais falsificados do mundo, ao lado do azeite de oliva. E isso acontece pela facilidade de substituir o mel puro por outros ingredientes muito parecidos em termos de sabor, textura e coloração. Uma das fraudes mais frequentes é o acréscimo de xarope de glicose, obtido a partir da cana-de-açúcar ou do milho. Mas os esquemas para enganar o consumidor estão ficando cada vez mais sofisticados e hoje são encarados pelo setor como um problema mundial. A Ásia tem uma tradição de falsificação do mel muito intensa. Na Malásia, por exemplo, mais de 70% dos frascos de mel encontrados no mercado tinham algum nível de adulteração. Embora não exista uma estatística oficial sobre fraudes no Brasil, os pesquisadores observam que aqui essas práticas ainda são mais artesanais e geralmente acontecem com aqueles produtos vendidos na beira da estrada ou em garrafas de vidro fechadas com rolha de cortiça. Mas será que existem maneiras de o consumidor detectar essas adulterações? O melhor teste é misturar 2 gotinhas de iodo com um pouco de mel e água. Se o conteúdo mudar de cor e ficar azul ou preto, isso quer dizer que existe a presença de amido ali, e portanto uma possível falsificação. Porém, por mais que funcione, este teste não é capaz de detectar todas as fraudes possíveis. Então, pode ser que uma ou outra adulteração passe despercebida.
Os especialistas apontam que o melhor caminho, portanto, é confiar nas instituições de fiscalização e prestar atenção a alguns detalhes que aparecem no rótulo. O principal ponto de atenção é o selo de inspeção, que pode ser federal, estadual ou municipal. Estes selos informam a abrangência de comercialização do produto. Já os frascos que trazem o selo de inspeção federal, ou CIF, emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estão liberados para compra em todo o território nacional. Muitos se questionam sobre o motivo dos MELs terem uma data de validade e sua cristalização. Nos casos da cristalização do mel, é normal e esperado que o mel cristalize. Isso não significa que ele estragou ou está impróprio para o consumo. Aliás, quando guardado da forma correta, ele é um dos poucos alimentos que não apodrecem. Se você quiser que o mel volte ao estado normal depois de cristalizado, basta colocá-lo em banho-maria com água aquecida. Quanto à validade, a legislação brasileira exige que os fabricantes estabeleçam uma data de validade, que no caso do mel é de apenas 2 anos após o envase. Este vídeo fica por aqui. A fonte da pesquisa está na descrição. Nos ajude curtindo e compartilhando este vídeo para mais pessoas verem. Eu fico por aqui. Até o próximo. Tchau!